Olá, boa tarde. Eu vou dar mais uma aula para o 10º ano, que tem que ver com o contrato social e vou compartilhar aqui a tela para vocês irem acompanhando. Tem a ver com a dimensão pessoal e social da ética, em primeiro lugar, ver o que é isto da dimensão pessoal e social da ética. Portanto, isto tem que ver com a ética, no sentido em que nós podemos ser sujeitos e no sentido em que nós somos também seres de comunidade. Passo a explicar isto de uma forma mais detalhada. A preocupação da ética em geral é saber como é que nós devemos conduzir a nossa vida para que ela seja uma vida boa e justa. Um princípio do género, como aquele que Confúcio diz, faz aos outros o que gostarias que fizessem a ti, parece ser uma regra de ouro para a nossa vida e para a ética. Colocada deste modo, a questão de saber como devemos viver parece dirigida a cada pessoa em particular e a ética teria um âmbito essencialmente pessoal. No entanto, embora a ética tenha uma dimensão pessoal, esta não é toda a sua verdade, porque também se dirige ou se refere a um conjunto de relações que ligam as pessoas entre si no contexto da sociedade em que vivem. O facto de nós sermos seres sociais com interesses e necessidades comuns torna-nos seres morais. Não poderíamos viver numa sociedade se não tivéssemos regras e normas aplicáveis a toda a sociedade. E o facto de vivermos em sociedade e fazermos parte de uma comunidade moral leva a que nos preocupemos não apenas com os nossos projetos pessoais, mas também com tudo aquilo que confere um estado de bem-estar em geral, a toda a gente, não é? O que é que caracteriza ou quais são os critérios que caracterizam as normas morais? Há três aspectos fundamentais. O primeiro é a sua universalidade, no sentido em que as normas morais devem ser universais para todos e devem ser aplicadas a todos. Por outro lado, a imparcialidade. A imparcialidade é uma exigência comum sobre como tratar os interesses e as necessidades de todos envolvidos. A regra de ouro é um bom exemplo. A regra de ouro que nós citámos há pouco, que é faz aos outros aquilo que gostarias que fizessem a ti. Não se deve fazer aos outros o que não queremos que os outros nos façam. A aplicação universal das regras morais é reforçada através do tratamento imparcial de todos os envolvidos. Por outro lado, temos também a reciprocidade. A reciprocidade reflete a situação de igualdade dos agentes perante as normas de conduta. Não fazer aos outros o que não gostaria que me fizessem se estivesse no seu lugar encontra uma expressão direta nos sentimentos de empatia e de compaixão. Portanto, tem precisamente a ver com vermos no outro ou vermos ao espelho e desenvolvermos essa empatia e compaixão pelo outro no momento da ação. As principais questões a que uma teoria ética se propõe responder são três. Quais são os seres ou que seres são merecedores de consideração moral? Que princípios ou regras de comportamento devem orientar a nossa relação com esses seres? Porque devemos respeitar as obrigações que temos para com eles? Uma grande vantagem das teorias contratualistas da ética tem que ver com a forma simples e articulada como estas três questões são respondidas. As nossas obrigações morais decorreriam então de um acordo firmado livremente entre indivíduos que são dotados de capacidade para compreender e aplicar conceitos morais. Os animais não humanos não poderiam porque não têm capacidade para compreender nem aplicar esses conceitos morais. Assim, só os seres racionais se encontram nesta posição. Por isso, só eles têm estatuto moral. As normas e os princípios acordados são aqueles que os participantes livremente considerarem como adequados para regular as relações sociais entre todos no quadro da comunidade a que pertencem. Coisas como estão nos 10 mandamentos, como não mentir, não matar, cumprir com a palavra dada, não cobiçar a mulher do outro, são algumas das normas básicas que delimitam o que é legítimo fazer para satisfazer os interesses e as necessidades dos agentes morais. Uma vez que a dimensão pessoal da ética não pode ser separada da sua dimensão social, a edificação de leis comuns exige que haja instituições capazes de promover a sua aplicação e de castigar os infratores. Esta instituição seria então o Estado. As teorias do contrato social terão, portanto, de definir as condições
em que o poder pode legitimamente ser exercido, bem como os limites que ele deve respeitar no seu exercício. Ora, a este propósito surge-nos novamente Thomas Hobbes, de quem já falámos a propósito do egoísmo, que foi um dos mais importantes defensores filosóficos e filósofos da teoria do contrato social como explicação para a moral do Estado. A sua teoria defende que a moral é formada por um conjunto de normas e princípios destinados a possibilitar a vida em sociedade. Thomas Hobbes, como sabemos, defendia o egoísmo esclarecido. Pensava que as consequências da vida em sociedade eram vantajosas para os seus membros, sobretudo se comparadas com a vida no estado da natureza. Neste estado não havia Estado, ou seja, nesta situação não havia Estado e as pessoas podiam fazer o que bem entendessem, inclusive a exercer violência umas sobre as outras. Como também não existiam leis comuns, não existiam tribunais para as aplicar e castigar os infratores. Porém, segundo Hobbes, esta era a pior situação em que nos poderíamos encontrar. Sem leis para proteger as pessoas, todos estariam sujeitos à violência a que os outros se vissem exercer. Ninguém poderia confiar em ninguém. Com a criação de uma moral comum e de uma instituição destinada a garantir o seu cumprimento, o Estado, torna-se então possível que cada pessoa beneficie da proteção necessária à realização dos seus projetos pessoais, mas é preciso então que cada indivíduo aceite certos limites à sua liberdade. A moral nasce então desse acordo entre o sujeito e o Estado, o contrato social, entre pessoas que reconhecem sendo o seu interesse beneficiar de regras sociais que as protejam de interferências estranhas e indesejáveis. A ideia base aqui, neste contrato social, é escapar à violência intrínseca ao estado de natureza. Em vez de uma luta de todos contra todos, a vida em sociedade basear-se-ia numa cooperação de todos com todos para benefício de cada um e para preservação dos direitos dos cidadãos. O filósofo inglês John Locke nasceu em 1632 e morreu em 1704. Também foi um defensor da teoria do contrato social, com algumas correções relativamente a Thomas Hobbes. A ideia dele é que as pessoas possuem determinados direitos naturais, que são o direito à liberdade, o direito à propriedade, à procura de felicidade, etc., que não apenas limitam o exercício do poder político, como conferem ao Estado a obrigação de os proteger. A existência de direitos naturais, como o direito à liberdade, à propriedade, à procura da felicidade, etc., implica que o exercício político do poder do Estado depende absolutamente do consentimento dos seus cidadãos. Por exemplo, o Estado tem o direito de coagir os cidadãos a pagarem os seus impostos e a castigar aqueles que não o fazem, mas não tem o direito de retirar o direito à liberdade e à propriedade. A teoria de Locke procura limitar o exercício do poder político do Estado em função dos direitos naturais dos cidadãos. O de respeito pelos direitos legítimos dos cidadãos é aquilo que caracteriza um governo legítimo. Ora, esse é o caso das ditaduras políticas em que os cidadãos não têm direito de liberdade de expressão e, portanto, violam, assim, os tais direitos naturais de que nos fala aqui de John Locke. Nós temos vários casos no nosso tempo de ditaduras em que isso acontece e, inclusive, é de haver presos políticos, que são pessoas que defendem determinadas ideologias e que não o podem fazer num estado de ditadura. Quais são as objeções às teorias do contrato social? A primeira objeção, e talvez a mais importante, é que a narrativa proposta como fundamento da moral e do Estado assenta num acontecimento que nunca teve lugar historicamente. Embora Locke pensasse o contrário, o Estado primitivo de natureza, governado pela violência e marcado pelo desejo de viver em paz, nunca existiu. Assim, o contrato social não passaria de uma invenção literária. Ora, a realização periódica de eleições não garante que o Estado tenha legitimidade para exercer a sua autoridade sobre todos os cidadãos, pois apenas alguns votam e isso não exprime a vontade de todos os cidadãos. Portanto, aqui também é discutível a ideia de que o Estado é legítimo. Por outro lado, também temos as pessoas que, por exemplo, não têm direitos, as pessoas que não têm direitos, não, os seres que não têm direitos, como os animais,
devem ser protegidos, mas não vêem reconhecidos os seus direitos, porquê? Porque não têm caráter moral. E por hoje ficamos por aqui, continuaremos na próxima aula, está bem?